Olá, criançada, tudo bem? Hoje aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai continuar no- na unidade 4, artigo de opinião. Vamos ver. Tecendo saberes, outras linguagens. Aí vem artigo de opinião e produção de texto. Na aula anterior, vimos o que é artigo de opinião, as características e como é a estrutura. Hoje vamos continuar falando de dois tipos de artigos de opinião, a sarja e a tirinha. Vamos lá? Tecendo saberes. Como foi visto ao longo desta unidade, podemos dar nossas opiniões trocando ideias com outras pessoas ou escrevendo um artigo. Mas há ainda várias maneiras de nos expressarmos, através das artes visuais, da dança, da música, do teatro e etc. A sage é outra das muitas formas de expressão que podemos usar. O que é sage? Sage é imagem que, acompanhada ou não de texto verbal, geralmente por meio do humor, faz críticas e ironias a uma situação, expressando opinião sobre algum assunto ou fato que acontece à nossa volta. E aqui nós temos dois tipos de sage, tá? Dois exemplos. E aí depois vocês podem analisar e dizer o que acharam. E o que é tira? A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, HQs, porém bem mais curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Veja o exemplo de tirinha abaixo, tá? Aí vem artigo de opinião. Vamos ler agora esse artigo de opinião. Desculpa. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpas? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente e, mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. Fabiana Gutierrez, Jornal Joca, número 38, junho de 2016. Seção Comportamento, página 6. Então, este é um exemplo de artigo de opinião, certo? Agora, a produção de texto, tá? Nessa produção de texto, a gente vai ver um parágrafo opinativo, tá ok? Agora é o momento de escrever a sua opinião sobre algum assunto polêmico, isto é, um assunto sobre o qual haja opiniões contra, a favor, ou opiniões que concordam parcialmente com as ideias que são apresentadas. Antes de escolher o assunto, você deve pensar sobre algo muito importante: a diferença entre o fato e opinião. Os fatos são os acontecimentos, e sobre esses acontecimentos podemos ter opiniões diferentes, certo? Então, diante de um fato, a gente pode emitir uma opinião sobre esse fato. Podemos construir um texto, ok? Atenção! No livro, páginas 127 e 128, prática de oralidade não é para fazer,
ok? É uma atividade de aula presencial. Vocês vão fazer as páginas 129 a 132. Esta foi nossa